Boa noite, irmãos. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo de Gálatas, capítulo 2. Ele começa esse capítulo defendendo ainda o seu apostolado. Esse capítulo 2 é uma continuação do capítulo 1. Nós sabemos que a Bíblia é dividida em capítulos e versículos, no sentido só de que nós possamos entender de forma melhor. Mas isso já foi feito já no século XIII e no século XVI, já bem recente. Mas ele começa dizendo que 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém. Nós vimos que Paulo, ele teve os ensinamentos do Evangelho diretamente de Jesus. Depois de 3 anos, ele se encontrou com Pedro. E ali tiveram um nivelamento. O evangelho que Paulo pregava era o mesmo evangelho que os apóstolos pregavam. Agora ele está dizendo que 14 anos depois, subiu outra vez a Jerusalém. E agora ele sobe com Barnabé e também com Tito, que eram seus auxiliares. Quando Paulo foi à sua primeira viagem missionária para a região da Galácia, quando ele escreveu aqui a carta aos Gálatas, ele foi com Barnabé e João Marcos. João Marcos voltou no meio da viagem, mas agora ele vai para Jerusalém, levando também Tito, seu auxiliar. Ele diz: subi em obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de má influência. Ou seja, Paulo aqui está tendo um encontro com esses apóstolos em Jerusalém e está expondo o evangelho que ele pregava. O evangelho de Cristo, que ele recebeu de Cristo. E ele pregava para quem? Para os gentios. Mas, em particular, os que pareciam de má influência, que eram os apóstolos que tiveram com Jesus. E aqui, com certeza, houve um nivelamento entre eles. Né? A maneira como eles pregavam, o evangelho que era pregado, para, de algum modo, não correr ou ter corrido em vão. Ou seja, esse nivelamento era importante para sentir o que cada um estava dizendo a respeito do Evangelho de Jesus Cristo. Essa é a ideia, mas 14 anos depois. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Porque a ideia era que a salvação se dava por obras da lei, pela circuncisão, por guardar o sábado, por ser descendente físico, biológico de Abraão. E nada disso tinha nenhuma importância mais, do ponto de vista agora, depois da vinda de Jesus. A salvação agora, a justificação é pela fé em Jesus Cristo, nada mais. Então essa era a ideia. Então, e nem Tito foi constrangido a circuncidar, porque a circuncisão era do coração, não era mais do prepúcio. A circuncisão física não tinha nenhum valor mais. Né? Ou seja, a circuncisão é do coração. Ou seja, o descendente de Abraão é aquele que tem a fé de Abraão. Ele vai dizer assim, no versículo 4. E isto por causa dos falsos irmãos, que se entremeteram com o fim de empreitar a nossa liberdade, que temos em Cristo Jesus, e reduzir-nos à escravidão. O que Paulo quer dizer com isso aqui? Irmãos, vocês estão retornando à escravidão. Porque a lei escraviza, ela não salva. A lei ela serviu só de ado e tutor para levar a Cristo. A lei ela vai dizer que nós somos pecadores, só isso. Mas a lei não salva. Ou seja, a lei tem 613 mandamentos. Mas se você deixar de cumprir o mandamento, você não cumpriu a lei. Então, por isso que a lei não salvava ninguém. E a lei foi cumprida por nós através de Jesus. Jesus cumpriu a lei em nosso lugar. É isso que Paulo está dizendo, ou seja, que a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, reduzimos. Vocês estão, esses judaizantes, esses falsos irmãos, estão levando vocês de volta à escravidão. Porque se você não colocar a fé em Jesus,
e vocês entenderem que a salvação é prova da lei, estão voltando à escravidão. É isso que está acontecendo. Aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do evangelho permaneça entre vós. Olha, em nenhum momento eu vou seguir isso aí. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Ou seja, esses falsos mestres, esses falsos irmãos judaizantes, que se achavam entendidos, que entendiam que a minha pregação do evangelho era incompleta, porque a minha pregação é que a salvação se dá, a justificação se dá pela fé em Jesus Cristo, era incompleta para eles. E eu não interessa o que eles estão dizendo, porque não tem nenhuma influência para mim, porque eu prego a verdade, e eles pregam a mentira. Porque com a vinda de Jesus, a salvação não é mais por obra da lei, nem por circuncisão, nem por ser descendente biológico de Abraão, nada disso mais tem valor. É isso que Paulo está dizendo, ou seja, nem por um minuto, nada disso me acrescenta mais nada. Eu já tenho a fundamentação clara, como se dá a salvação. Paulo tinha um dado importante, porque Paulo era um discípulo de Gamaliel, conhecedor da Tanakh, que era o Antigo Testamento, porque o hebreu não tem o Novo Testamento, só tem o Antigo, por isso chama Tanakh. Quando Paulo entende que ali, no Antigo Testamento, o que dizia a respeito do Messias era o Jesus que veio, Paulo agora não tem mais nenhuma dúvida. Tudo aquilo que apontava na figura do Messias era Jesus Cristo. Então ali para Paulo ficou claro que o Messias que haveria de vir já veio a Jesus. E a salvação se dá pela fé naquele Messias que já veio. Para nós, no caso, o Messias que já veio. Para os nossos pais, o Messias que viria. Como o caso dos nossos pais, Abraão, Isaac, Jacó e tantos outros. Então, Paulo não tem mais nenhuma dúvida. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro da circuncisão, ou seja, o da incircuncisão eram os gentios. Paulo pregava para essa categoria de pessoas. Só existia duas, gentios e judeus. Quem não era judeu era gentio. E Pedro da circuncisão, que eram os judeus. Pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, no caso dos judeus, também operou eficazmente em mim para os gentios, que era o da incircuncisão. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Pedro e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé. Ou seja, esses expoentes, que era Pedro, João e Tiago, estenderam a mão a Paulo e a Barnabé, porque viram ali em Paulo e Barnabé o entendimento verdadeiro da palavra de Deus, daquilo que Jesus tinha confiado a cada um deles, daquilo que Jesus tinha ensinado durante tantos anos, a pregação do Evangelho. Então, não há dúvida com relação a isso. A destra da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para o da circuncisão. E aqui nós vamos entender que aqui há uma delimitação diária em Gálatas 2:9. Ou seja, Paulo aqui ele vai para os gentios e os demais apóstolos vão para os judeus. Aqui delimita o raio de ação de cada um deles, para que não haja interferência um no trabalho do outro. É no versículo 9 de Gálatas que aqui delimita a área de atuação de cada um deles. Recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. É claro que Paulo ele tinha também esse entendimento, até quando ele vai para
igreja de Corinto, né? E ele vê sobre aquela grande fome que houve na Judéia. Ele faz aquela coleta na Macedônia também, em Corinto, e leva para a Judéia para resolver aquela grande fome que estava assolando ali aquela região. Mas esse capítulo ele continua com uma contenda entre Pedro e Paulo. Ou seja, Paulo vai repreender Pedro de forma veemente. Porque enquanto Paulo está pregando que a justificação é pela fé, aqui o apóstolo Pedro tem ainda um desviozinho, querendo agradar as duas coisas, pela fé e também pelas obras da lei. Então, há uma contenda dele. Paulo chama a atenção severa de Pedro. Vamos ver o que aqui Paulo diz aqui. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, essa Antioquia aqui, Antioquia da Síria, que era mais ou menos o quartel-general, né, dos cristãos convertidos, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Ou seja, o que Pedro falou se tornou repreensível, ao ponto de ser exortado por Paulo. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com gentios, quando, porém, chegaram, afastou-se. Ou seja, Pedro estava em Antioquia da Síria, comendo com os irmãos convertidos, que eram gentios. Chegaram ali os judeus chegaram alguns da parte de Tiago, comia com os gentios, quando, porém, chegaram, afastou-se, e por fim veio apartar-se, temendo da circuncisão. Ou seja, Pedro se afasta, naquele momento, daquele grupo que ele estava ali. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé, que era um discípulo de Paulo, ter se deixado levar pela simulação deles. Estava aqui Pedro comendo com os gentios, quando ele veio da circuncisão, chegando em Jerusalém, se afasta. Porque nós sabemos que naquela época era proibido um judeu sentar com um gentio. Mas o que acontece? Não tinha mais distinção de judeus e gentios. Não havia mais essa distinção. E Paulo tinha esse pleno conhecimento, que você agora não tinha mais distinção, ou seja, a salvação se dava apenas pela justificação pela fé. Não tem mais aquela de você obedecer às obras da lei e justificação pela fé. E Pedro estava ainda com esse entendimento. Aí o que é que Paulo agora vai exortar Pedro? Diz: quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Pedro, na presença de todos, ou seja, Paulo chama a atenção de Pedro na presença de todos. Se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, porque obriga o gentio a viver como judeu? Olha, se tu sendo judeu, certo? Vive como gentio, por que tu obriga os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obra da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Ou seja, Pedro, nós somos justificados pela fé em Jesus, Pedro, e não por obra da lei. Porque Pedro, nesse determinado momento, estava seguindo os dois caminhos aqui. E Paulo repreende Pedro veementemente aqui. Pois, por obra da lei, ninguém será justificado. Mas, se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores. Dá-se ao caso ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Porque se torna a edificar aquilo que é destruir, a mim mesmo, me construo transgressor. Se eu volto atrás a fazer aquilo que eu fazia antes, se eu volto a entender que a salvação também é por obra da lei, eu destruo todo o trabalho que Jesus fez em mim. Não há sentido. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei. Eu morri para a lei, porque a lei, ela me tornava escravo. E eu não sou mais escravo da lei.
a fim de viver para Deus. Eu estou crucificado em Cristo Jesus. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Coisa maravilhosa. Mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou a si mesmo e se entregou por mim. Paulo aqui está mais uma vez ressaltando o trabalho de Jesus Cristo. Ele veio, encarnou, foi à cruz, foi crucificado, morreu, foi sepultado, ressuscitou dentre os mortos no terceiro dia, subiu aos céus, mandou o Espírito Santo. Esse Espírito Santo nos convence do pecado. Esse Espírito Santo é que nos regenera, que nos faz produzir novo nascimento. Nós, quando colocamos a fé em Jesus, com arrependimento e fé, somos justificados pela fé em Jesus Cristo, nos tornamos filhos de Deus por adoção e vamos agora ter um processo chamado santificação e um dia vamos estar na glória com Jesus. É isso que Paulo está aqui levantando. Então aqui você está vendo que Pedro, né, em algum momento ele quis retroceder e Paulo foi firme. Não, Pedro. Ou seja, Pedro quis retroceder e Paulo diz, não, Pedro. A salvação, a justificação pela fé em Jesus, somente isso. Nada mais que isso. Não há salvação fora de Jesus Cristo. E ele conclui esse capítulo dizendo, não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que quem morreu, que Cristo morreu em vão? Claro que não. Se Jesus não tivesse morrido em nosso lugar, não havia salvação para a humanidade. Porque a lei não salvava ninguém. A lei, ela veio para clarificar o que era pecado. A lei veio dizer que nós somos pecadores. Os 613 mandamentos da lei vêm nos dizer que nós somos pecadores. E que Cristo cumpriu a lei no nosso lugar. Então, Cristo cumpriu a lei em nosso favor. E através da morte de Jesus, nós agora temos a condição de salvação e de vida eterna. É isso que Paulo está aqui clarificando agora para essa igreja da Galácia, para os Gálatas, dizendo que vocês estão crendo, buscando ouvir esses judaizantes que estão levando vocês ao caminho da perdição, ou seja, da escravidão. É isso que Paulo está aqui falando nesse capítulo. Que Deus nos abençoe sempre.